Bem-vindo, bem-vinda. Eu tenho aqui em minhas mãos uma faixa preta e uma faixa branca. A priori, a faixa branca representa nas artes marciais, no Budô, um começo de uma jornada. A faixa branca representa uma semente, essa semente somos nós, e a faixa preta representa que a semente germinou, que a semente deu frutos. Sabe, nem todos os seres humanos, nem todas as sementes, aliás, que fazem parte do planeta Terra, se tornam grandes árvores. Nem todas as sementes florescem. Só o fato de nós nascermos não quer dizer necessariamente que nós vamos florescer. A faixa preta aqui em minhas mãos, para você que está me vendo, ela tem relação, dentro do que eu vou compartilhar aqui contigo, de como nós podemos nos tratar melhor, como nós podemos sair do nosso pior, seja em várias áreas da vida, sair de um lugar comum, de uma zona de conforto, que é a faixa branca, e alcançarmos um estado de plenitude, de felicidade, de totalidade, ou até mesmo aquilo que é chamado de over delivery, ou de Kaizen no Japão, que basicamente é a mesma coisa. Over delivery é eu entregar, por exemplo, na minha profissão, na minha forma de amar, na minha forma de se exercitar, de me alimentar, de estudar, eu entregar mais do que me foi pedido. Isso profissionalmente é uma maravilha. Alguém te pede algo, alguém te compra algo, te encomenda algo e espera X e você oferece X mais Y. E no Japão isso chama-se Kaizen, que é um conceito muito comum nas artes marciais, no Budô, de uma melhoria constante dos teus treinamentos. Então nós vamos chegar nesses dois pontos. Agora, vamos começar falando do nosso pior na nossa vida. O que, que é o nosso pior? Para mim, o pior da minha vida surge quando eu estou cheio de situações mal resolvidas, cheio de situações inacabadas, situações psicológicas, por exemplo. Tenho que pedir desculpa para alguém, dar um telefonema, resolver alguma coisa. Estou com a mesa cheia de trabalho e, por vezes, até o meu pior se manifesta quando eu assumo responsabilidades que não são minhas. Aí surge o meu pior. Aí surge a necessidade de eu olhar para quem eu sou e a necessidade de eu estar percebendo quais são os meus propósitos reais de vida. O que eu quero falar para ti é que nós nos ocupamos com muitas situações que não dizem respeito ao teu propósito de vida, que não dizem respeito à sementinha que você é se tornar uma grande árvore. E quando nós entramos em contato principalmente com a problemática, a loucura, as dores, a ansiedade do mundo, dentro até do meu campo psíquico, transpessoal, que alguns chamam de campo áurico, eu acabo criando alguns buracos nessa aura. Na Gestalt terapia, nós chamamos isso de situações mal resolvidas que eu nem lembro mais, mas que estão, sabe que eu deixei para lá, deixa para lá. E esse deixa para lá vai somatizando no meu corpo, e hoje tem muito poucas terapias corporais no planeta para tirar essa somatização, essas somatizações do corpo, que são as terapias haitianas. Então são tantas somatizações, tantas responsabilidades que não são minhas, preocupações que não são minhas também, que fazem com que, primeiro, eu não me trate bem. Então, eu tô com o corpo tenso, quando eu vou me alimentar, eu me alimento muito mal. E quando eu me alimento mal, eu não me trato bem. Quando eu estou num relacionamento amoroso que não faz sentido, eu não me trato bem. Quando eu tenho uma vida profissional sem sentido nenhuma, porque na vida profissional é importante você ter satisfação. É importante você perceber que você está sendo uma pessoa útil. Eu falo muito isso na minha área, que são as áreas de terapia.
as terapias, o yoga, o tantra, tudo, astrologia, que é a minha área, no Ocidente, é uma vergonha tudo isso, uma vergonha. Porque muitas pessoas fazem mal feito, fazem de qualquer jeito. Então você trata a tua profissão muito mal. Você se coloca para baixo quando você inconscientemente sabe que você não é um bom profissional. E quando a gente olha algumas estatais, olha algumas empresas de telefonia, serviços bancários, serviços de crédito, de segurança, de saúde, a gente percebe que as pessoas estão se tratando mal, estão tratando mal a vida profissional delas, estão tratando mal os clientes também. Então vamos começar a fazer um desenho hoje aqui na tua vida, como que você pode se tratar melhor. Over delivery. Ou seja, você entrega mais para você e para o mundo que te cerca, você entrega mais do que foi pedido a priori. Por exemplo, no meu modo de vida, alguém vem e vai fazer uma formação terapêutica comigo. Ela vem buscar essa formação e eu vou lá e ofereço uma formação de astrologia para ela. Por quê? Porque eu, como um terapeuta muito próspero, que creio que sou, me comparando com outras pessoas, 35 anos dirigindo escola, que hoje é o Mani Amor, uma das escolas mais premiadas do Brasil. Para mim fazer sucesso, eu atendo muito como astrólogo e ofereço terapias. Então você faz uma coisa que você já junta com outra. Over delivery. Você vai cuidar do teu corpo, você faz muitos exercícios físicos, mas também tem uma alimentação saudável. Over delivery, Kaizen. Agora, o que nós nos fazemos muito é nos cobrarmos, mas por vezes falta ação. Tem um escritor, não necessariamente eu gosto muito da forma como ele comunica, ou não necessariamente concordo com tudo que ele fala, porque ele vai muito para religião ou para questões de dinheiro, que é o chamado Paulo Vieira. Paulo Vieira. Mas eu tenho um livro aqui dele que eu gostei bastante, que se chama O Poder da Ação nas Finanças. Tudo para ele tem a relação à ação, a produzir, a gerar, a não deixar para depois. Lembra muito o Jerônimo Telme também, que é essa coisa bem ocidental de trabalhar, 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 trabalhar e depois relaxar em família. Você sabe que eu tenho uma outra visão mais liberal, relaxar no amor, no namoro, nas viagens, surfar, brincar, fazer teatro, receber massagem, mas enfim. Mas o trabalho dele é bem interessante quando a gente olha para um lado, que é o lado da ação. Ação. A preocupação, quando a gente fica se cobrando muito, eu vou parar de fumar, mas não paro, você está se tratando mal. Se você vai parar de fumar, pare. Se você não vai parar de fumar, não adianta ficar falando que vai parar, que é pior. Se você vai começar a se exercitar, e as pessoas fazem muitos exercícios para entrar em boa forma, para ter um peso legal. Quando você fala em over delivery, que é ir além do normalzinho, você não quer ter um peso normal, você quer ser flexível, você quer ser forte, você quer ser carismático, você quer dançar, você quer ter brilho. Entende? Você sempre tá. O teu melhor não é emagrecer. O teu melhor não é ter uma profissão que te dê segurança. O teu melhor não é um relacionamento afetivo que permita que a gente vá ter um dia dos pais, um dia das mães, um jantarzinho em família, ou comemorar o Natal em família. Não, você quer muito mais para tua família. Você quer que teus filhos conheçam o mundo. Você quer que teus filhos namorem, experimentem o mundo. Você quer que teu trabalho faça uma diferença incrível no mundo. Mas a gente se cobra muito, mas falta por vezes essa ação. Ação. E quando eu falo aqui de faixa preta, para quem está me vendo, eu estou com uma faixa preta aqui na minha mão. A faixa preta, quem atinge essa faixa preta, existe o terapeuta faixa preta. A minha escola dá isso para quem vai até o fim de uma formação terapêutica. Minha escola é a Humani Amor. Existe no karatê, no jiu-jitsu, no kung fu, existe a faixa preta no aikido, no judô, que é quando você age, mas age também para atender às tuas expectativas daquilo que é vida para você.
Não ficar vivendo as expectativas dos outros. Quando você age em relação a atingir alguma coisa e não ficar olhando para as faltas, para os problemas também. Existe uma energia terrível, falta isso, falta aquilo, falta isso, falta aquilo, problema, 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 problema. E o que é pior é que por vezes a gente caça os problemas também. A gente vai atrás desses problemas e da percepção das faltas. Agora, se eu fico na ruminação mental, se eu fico me diminuindo, se eu fico na falta e nos problemas, o que que falta hoje na tua vida? Quais são os problemas que hoje se manifestam? Esses dias eu tive um problema com a Vivo e a Vivo, já tive com a Vivo, com o Bradesco ultimamente. Eu gosto sempre de dar os nomes. E eles falaram, a gente não pode fazer nada. Eu disse, vocês não é que vocês não podem fazer nada, vocês não querem fazer nada. Vocês não querem fazer nada. Não adianta mentir para você. Não adianta falar eu não posso fazer nada. Você não quer fazer nada. É completamente diferente. Os governos, de um modo geral, planetários, não é que eles não conseguem fazer algo pela população, eles não querem mesmo. Eles são ruins, eles são medíocres, eles são diminutos. Então, como que pode dar bons frutos a nossa vida, bons frutos? Se eu paro nessa zona de conforto, se eu paro na ideia da falta, se eu paro na ideia de que eu não posso fazer nada, nota que luz atrai luz, traição atrai traição, trevas atrai trevas. No mundo espiritual, isso é muito presente. Se você se trata como os teus líderes políticos te tratam, na falta, na mesquinhez, na ganância, na mentira, você vai acabar tendo a mesma energia dessas pessoas. Você sabe que eu, como terapeuta, eu falo para as pessoas, vão morar na natureza, sabe? Só o fato de você acordar e olhar o mar, de você pegar a tua pranchinha de surf e colocar ali na praia, de você fazer uma caminhada com os pés de areia. Ah, Otávio, eu não consigo. Não consegue ou não quer? Pensa nisso, ou morar no meio do mato. A gente se trata, o Gasparetto me ensinou muito isso. A vida nos trata como eu me trato, muitas vezes. E uma outra questão é você está aonde você se coloca. Eu aprendi muito isso com o Gasparetto. É lógico que às vezes as pessoas estão no meio de uma guerra, de um acidente, de uma tempestade, não é bem isso. Existem exceções, existe um destino em algumas situações, isso é o grande ensinamento estoico. Tentar entender o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Mas se você tem boa saúde, você vai perceber que você tem muito mais oportunidades do que você pensa, muito mais oportunidades. É por isso que essas lições que eu faço aqui, é bacana você escrever num papel. Aonde que eu estou na energia da falta, aonde que eu estou na energia de não aproveitar as oportunidades, é, aonde que ou o que que me tira da alegria, o que que me tira da minha satisfação. Por exemplo, eu sei, eu, Otávio, que quando eu vou para algum lugar nas redes sociais, ali eu vou ter dor. Se eu entro em contato com fofocas, com políticas, com mentiras, ali eu entro no meu pior. O que que desperta o pior em você? Por exemplo, eu estou dando essa aula aqui para você. Eu tenho aqui em minhas mãos um chá gostoso. O chá desperta o meu melhor à noite, principalmente. Já de dia, o café, que eu adoro. Eu sempre tenho aqui perto de mim esses vários perfumes, eu adoro jogar esses sprays aqui em cima, que é a aromaterapia. Quando você sabe lidar com os aromas que são realmente poderosos, isso te traz ou te faz muito bem. Isso você vai criando uma magia. Eu acredito muito na magia, a magia de viver. Agora, a gente não pode estagnar. Lembra quando eu mostrei aqui a faixa para você, a faixa branca e a faixa preta? Eu me lembro que quando eu ganhei a minha primeira faixa de Kung Fu, eu fazia luta livre na época, mas não tinha faixa.
Eu era o número 400 e pouco da academia de Kung Fu. E eu fui o primeiro a ganhar a faixa preta daquele estilo, chamava Tsung Xiao. Não que eu seja especial, bonzão, nada disso. Já perdi, já coisas não deram certo na minha vida. Mas quando eu me formei, eu falei para o meu professor, o Paulo José da Silva, Paulo, por que que eu sou aluno 400 e eu sou o primeiro faixa preta? Ele falou, porque 400 pessoas antes de você desistiram. Sabe, não desiste. Não desiste. Mesmo que não dê certo, não desiste. Pelo menos tenta. O problema sempre é estagnar. Um poço que a água para, a água apodrece. Ok? Então, uma coisa que eu aprendi muito quando a gente fala desse over delivery é que é, muitas vezes nós temos que nos colocar em primeiro lugar. Por exemplo, se eu vou dar uma aula para você, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar a mim para poder dar essa aula. Se você vai comprar um mapa astrológico comigo, eu vou te dar um mandala, eu vou te dar um mantra, eu vou te dar. Quando eu gravo um mapa, eu falo, para que eu vou falar tanto? Como agora eu estou sem voz. Para que eu vou gravar um mapa de 3 horas? Se eu posso gravar um mapa de 1 hora? Porque eu quero sempre entregar mais do que me pedem. E não porque eu seja o bonzão, volto a repetir, mas porque esse é o certo. Esse é o certo. Quando eu me baseio nas pessoas que me inspiram, Bruce Lee, Monja Coen, Leonardo Boff, quando eu me inspiro em Martin Luther King, quando eu me inspiro na Dolano, na Anita Garibaldi, Anita Garibaldi que é uma heroína brasileira, ninguém fala nela. Anita Garibaldi, você pega todos os políticos de Brasília, todos, soma todos eles, na minha opinião, não chega aos pés da Anita Garibaldi, não chega aos pés. E a gente nem conhece essa mulher. Essa mulher lutou contra os impostos, essa mulher lutou para libertar o Brasil da opressão. Tem até aquela série A Casa das Sete Mulheres, você já assistiu? Maravilhoso. E por que ela fez isso? Porque ela chegou no máximo dela, Anita Garibaldi. E quando eu penso no meu trabalho, eu penso em Anita Garibaldi. Quando eu vou formar terapeutas, eu não vou formar de qualquer jeito. É, porque a gente não pode ser pobre de espírito. Guarda isso. A gente não pode ser pobre de espírito. Quando você fala, tá, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, eu não consigo parar de comer carne, Otávio, como é que você parou? Eu falei, parando? Não como carne há 40 anos, mas é porque você não gosta. Eu adoro carne, eu sinto até hoje, quando eu sinto o cheiro da carne, eu começo a salivar, mas para mim não faz sentido comer carne, para mim. E eu respeito quem pensa diferente, eu não fico brigando. Mas se para mim não faz sentido comer carne, eu como, eu sou uma pessoa pobre de espírito. Eu me coloco no meu pior. Eu já trabalhei em bancos, eu já trabalhei em empresas gananciosas, eu já tive até, infelizmente, no passado, uma escola terapêutica que não era o que eu queria, que é uma escola que foi entrando num processo de profunda decadência, de profunda deteriorização. É, já tive que lidar com algumas questões do yoga, que eu sinto que o yoga hoje no Ocidente virou uma coisa meio de MEC, de Secretaria de Educação, de nomes científicos. Isso me incomoda muito, mas eu caio fora. Eu caio fora. A gente não pode ficar perto de pessoas que nos traem, de pessoas que nos colocam no nosso pior. E para isso, às vezes, é preciso coragem para tirar o velho da nossa vida. A gente sabe que tem coisas que já são muito velhas, que não fazem mais sentido. A gente sabe que tem coisas que já morreram na nossa vida, que não faz mais sentido nos acompanhar, perdão. E a gente, para abandonar o velho, abre novas portas. Abre novas portas. Tem um filme que eu gosto muito, que eu recomendo muito para você, que é um filme que se chama Antes de Partir. São filmes que fazem pensar que em todo momento a gente pode abrir alguma porta, a gente pode começar alguma coisa de novo. Você fala para mim, Otávio, você estuda muito para dar aulas, muito. Hoje eu estou fazendo uma outra faculdade de constelação familiar, de mentoria, mas você vai usar isso? Provavelmente não, provavelmente não. Mas eu tenho que sempre estar pensando
E lembra, over delivery oferece mais. Eu vou falar uma coisa para você, na área de terapia, e acho que em outras áreas também, se você quer ser bom, se você quer ganhar dinheiro, faz as coisas com capricho. Porque no Ocidente as pessoas não têm capricho. No Ocidente não sei, mais na América do Sul, com algumas exceções. Falta capricho, falta fazer bem feito, falta fazer assim, não, hoje eu fiz aquilo que de melhor eu podia fazer. Eu só não cumpri papel. Faz aquilo que funciona para você. Às vezes nós ficamos repetindo algumas coisas na vida que não estão funcionando. Faz aquilo que te liberta também. Às vezes nós somos capacho ou capachos de pessoas, de situações, de leis, de regras. Sabe, eu já fiquei muito por baixo na minha vida, muito por baixo. Hoje, até meu próprio modo de vida, eu moro sozinho, eu tenho uma liberdade muito grande de ir e vir, de fazer o que eu bem entendo, a hora que eu quero. Eu não admito que as pessoas se intrometam na minha vida. Eu tampo os ouvidos, eu me fecho para isso, porque eu percebo que tem pessoas que vão me colocar por baixo. Existem pessoas que vão, eu já fiquei por baixo várias vezes. E quando a gente percebe que pessoas ou situações nos colocam por baixo, não permita isso, sabe? No fundo, a gente não gosta de apanhar. No fundo, a gente não quer ficar por baixo. Lá no que existe de mais íntimo em você, você quer que as pessoas te respeitem, você quer ter consideração das pessoas e consideração de você também. Lá no teu íntimo, você quer ter direito de ir e vir. Você quer ser bom naquilo que você faz. É uma delícia. Eu tive grandes mestres de yoga, de terapias grandes, grandes. Eu sempre falo que eu fui muito abençoado, seja no yoga, nas terapias, de ter grandes mestres que sempre esperavam muito mais de mim. Muito mais de mim. Então, over delivery faz muito mais do que você acha que pode. No teu trabalho, entrega muito mais, faz com muito mais capricho também. Se valoriza, descobre teus talentos, descobre aquilo que você faz de melhor. Mas nota, às vezes a gente sabe que nós somos especiais, a gente sabe disso, mas a gente se anula diante de outras pessoas. Nós nos anulamos diante de outras pessoas. E esse é meu convite aqui para ti hoje. Não, não se anule, não se diminua. E escreve no papel aonde está o teu melhor. Como que você pode viver o melhor no trabalho, na tua alimentação, nos teus exercícios físicos, no teatro, na liberdade. Eu estava assistindo agora, esses dias, um filme antigo, chama Menino do Rio. Até falei com a minha amiga, com a Lila, para ela assistir. Menino do Rio, nossa, eu me lembrei, Menino do Rio, lá em Saquarema, nos 80, a gente andando de perua, acampando, acampando mesmo. Quando eu descobri o yoga, para mim, na minha vida, o yoga foi a maior bênção que existiu. O yoga e os trabalhos corporais haitianos, que quando eu fiz grupos, né, hoje eu dirijo grupos, é, poder amar livremente, poder entrar na água, poder ir para Trindade, Saquarema, sabe? A gente tinha 3, 4 peças de roupa, tinha cachorro, tinha gato. Faz tanto sentido isso para mim. Tem outro filme que eu gosto muito também que chama Capitão Fantástico. Não sei se você já assistiu. E esse filme fala como que a gente pode se colocar no nosso melhor e levar esse nosso melhor para os nossos filhos também. Levar esse nosso melhor para o planeta que nós vivemos, não é? Então, não importa o teu trabalho, eu falo muito com terapeutas aqui, mas se você é terapeuta, over delivery, faz mais, entrega muito mais, seja um terapeuta de resultados, ok? Se você quer ter prosperidade, seja importante para as pessoas, seja importante, e para você também. Se você vai buscar espiritualidade, faz yoga, mas faz o yoga sério, faz o taoísmo, faz uma coisa para valer, uma espiritualidade para valer, não essa superficialidade que existe
muitas vezes. Vai para o seu melhor sempre. Não vá para o seu pior.